entendo a dificuldade. Quando eu falo assim para você, assim, quando eu falo em orar, em ler Bíblia, talvez, né, você pense assim, rapaz, mas o missionário nem sabe como é que é a minha vida. Filho, eu sei. Eu sei porque eu passei por isso, mas eu tinha que orar, eu precisava orar. Você acha que eu comecei a orar só depois que eu me dediquei 100% ao ministério? O pastor fala em orar porque agora ele dedicar 100% ao ministério, a vida dele. Você acha que eu comecei a orar e ler Bíblia só depois disso? Não tinha nem chegado ali, meu irmão. Não é verdade? Não é? Mas olha só, se você não tem um bom tempo para fazer uma leitura bíblica, irmãos, pelo menos tire um bom tempo para orar. Até porque orar é mais importante do que ler Bíblia. Se você que tivesse, o bom é que você faça as duas coisas com qualidade. Mas entre orar e ler Bíblia, eu prefiro então que você ore, não é? Porque os nossos irmãos da igreja primitiva, que são referência de fé para a gente, eles não tinham Bíblia em casa nem no celular, mas eles oravam, amém? E hoje eu quero tratar de um assunto com você, que você vai se tornar indesculpável para não orar mais. Então, se você ainda quer ter desculpa para não orar, eu te aconselho agora, levanta e vai embora e volta só no culto que vem. E não escuta essa mensagem no nosso canal do YouTube também. Porque se você escutar o que eu vou dizer para você aqui, você não vai ter desculpa. E vai ficar pior. Porque olha só, quando você sabe de uma coisa e você não faz, o pecado se torna mais pecado, não é verdade? O apóstolo Pedro disse que tem um certo tipo de pessoa que seria melhor para eles não ficar nem sabendo do que sabe. Porque já que esse cara sabendo não fizer, esse cara numa condição espiritual pior. Já que eu te amo, e acredite em mim, em Cristo eu te amo. Eu não quero que a sua condição piore. Eu quero que melhore, mas se não dá para piorar, pelo menos que fique onde está, não é para ficar pior, não é verdade? Sim ou não? Eu já vi pessoas, por exemplo, que marcaram aconselhamento comigo e a situação deles piorou. Pastor, essas coisas acontecem. Por quê? Porque Deus me usa para falar as verdades para os crentes, usa ou não usa? Aí eles só querem ficar sabendo. Meu irmão, eu não sou informante. Então o pastor é meio informante, eu vou lá só para ficar sabendo. Não, eu não sou informante, o pastor é informante do céu, ele sabe o que acontece lá e vem aqui e me conta. Se eu sou informante do céu, você é espião do inferno. Não é verdade? Né? Que é só informação, meu, tá doido? Aí a pessoa fica sabendo, e ela sai dali, e depois ela comete o erro e a acusação nela aumenta, sim ou não? E a pessoa enfraquece na fé. E eu falei assim, por que eu fui contar? Né? Por que eu fui falar a pessoa aquele negócio? Por que eu não deixei ele na ignorância? Eu até me arrependo, sabe disso? Então eu quero dar um conselho, se você não quer, a partir dessa semana, começar a ter um vídeo de oração, eu vou contar até 5, aí você pode levantar e faz de conta que vai no banheiro, a gente faz de conta que acredita, e você dá 1, vai lá, fecha o olho, 2, vou até olhar para trás, 3, 4, 5, bom, quem ficou, por que quer? Então vamos lá, amém? Nós então falamos da oração pontual, quem lembra? E vamos hoje falar da oração constante. Fala assim, oração constante. Amém. Presta atenção aqui, isso é muito importante. Então, oração pontual, ela faz parte daquele seu momento onde você busca ter uma vida de devoção a Deus. Fala assim, devoção a Deus. Quanto mais devoto você for do Senhor, não é? E devoção fala de dedicação, devoção fala de entrega, mais você vai ter uma vida abençoada, porque maior vai ser o seu relacionamento com Ele. E qual a importância do seu momento devocional? É para te ensinar a ter uma vida devota, amém? Você vai separar ali um tempo do seu dia, não é? 1 hora, meia hora, 45 minutos. Pastor, qual é o tempo mínimo que a gente tem que ter de oração por dia? Segundo a palavra do próprio Senhor Jesus, dando uma balançada dos discípulos,
nenhuma hora vocês conseguem orar comigo? Então a gente entende biblicamente que uma boa oração, ela tem um tempo mínimo de quanto tempo? Eu sei que a maioria de vocês ainda não consegue isso, mas isso tem que ser pelo menos uma meta, não é verdade? Sim ou não? Não é? Eu não sou rico, mas eu pretendo ser um dia, é uma meta. Rico não, mas uma classe média alta já dá bom. Você está me entendendo? Não é? Mas, eu não vou ficar lamentando assim, mas eu não sou rico ainda, mas eu não oro uma hora ainda. Não, faz assim. Realmente, eu não sou rico, mas eu quero ser rico. Você não ora uma hora, mas você tem que colocar isso como meta na sua vida. Sim ou não? Tem um devocional bom. Essa é a base, amém? Essa é a base. Por quê? Porque é um momento que você tira pura e exclusivamente para o Senhor. E através dos princípios explícitos na famosa oração do Pai Nosso, você aprende, né, o que você deve buscar no Senhor, que tem que fazer parte do seu estilo de vida, para que você possa ter um momento com o Senhor, sabe, de qualidade. Não é verdade? Né? Quando um marido, ele cumpre os princípios bíblicos, e é o marido segundo a vontade de Deus, e quando a esposa faz a mesma coisa, e eles têm uma vida ali, vivida em princípios, meu irmão, você sabe, na hora que eles se preparam para dormir, o céu desce, a cama sobe, a gente não sabe o que acontece ali, você está me entendendo? É consequência, não é verdade? Consequência, é bênção de Deus. Não é verdade? Graças a Deus que existem os métodos anticonceptivos, senão a gente ia ter mais filhos e não ia ter tempo nem para servir Jesus. Não é verdade? Nós já pensou uma carrada, uns mandinhos correndo atrás do outro. Tem uns irmãos que são corajosos aí, entendeu? Uns guri novos com uns 4, 6, 7 filhos. Entendeu? Querem mais, né, Maneco? Mas tem uns irmãos que são corajosos, meu irmão. Mas tudo bem. A Bíblia diz que o objetivo principal do casamento é gerar filhos que serão dedicados a Deus, amém? Não é gerar, não é reprodução, não, é gerar filho e trabalhar para que vocês sejam dedicados a Deus. Isso demanda muito tempo, não é? Então, gente, os princípios da oração do Pai Nosso mostram isso para a gente, amém? Mas agora eu quero entrar em outro nível de oração, que na verdade eu não vou dizer que é o mais importante, mas é consequência de você conseguir estabelecer um bom momento de devocional com o Senhor, não é? Quanto melhor for o seu devocional com o Senhor, mais facilmente você vai conseguir entrar nesse nível, nesse segundo nível de oração, que eu chamo de oração constante. Fala assim, oração constante. O que é oração constante? Oração constante é uma comunicação, uma conversa com o Senhor constantemente. O que é constante? Sempre. É uma coisa que nunca acaba, não é? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, é um dos menores versículos da Bíblia, né? E seguindo aquele velho ditado, que nos menores frascos estão os melhores perfumes, eu vejo que nos menores versículos da Bíblia existem instruções vitais para a nossa vida espiritual. E esse aqui é um dos menores versículos da Bíblia. Tem outro também que fala, não deem lugar ao diabo. Não é um versículo pequenininho. Mas esse aqui, em 1 Tessalonicenses, no versículo 17, na Almeida Revista Atualizada, fala assim, orai sem cessar. Repita comigo, orai sem cessar. Tem tradução que fala assim, orem constantemente, orem sempre, ou orem em todo o tempo. Irmãos, é um dos menores versículos da Bíblia,
mas que nos dão uma das maiores ordens, é a oração. Eu já falei para vocês aqui que nem todo mandamento tem o mesmo tamanho, nem todo mandamento tem a mesma importância, todos são importantes, porque todos estão mais altos do que, tem um padrão muito mais alto do que o padrão humano, como o céu está mais alto do que a terra, não é verdade? Então todos os mandamentos do Senhor, eles são importantíssimos e grandiosos, mas dentro desse universo que tudo é importantíssimo e grandioso, tem coisas que são mais importantes e menos importantes, tem mandamentos que são maiores e mandamentos que são menores, tanto que existe o maior mandamento, sim ou não? De perguntar para Jesus, né, qual é o maior mandamento? E ele respondeu, eu falei assim, não, mas não tem maior mandamento. Qual foi a resposta dele? Ele respondeu, se ele respondeu, então porque existe um maior mandamento. E se existe um maior, com certeza existe também um menor. E eu entendo que esse mandamento aqui, de 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, é um dos maiores mandamentos bíblicos. É uma das maiores ordens que o Senhor deu, não é? E ela é de vital importância para a nossa vida espiritual. Sem oração, não existe vida espiritual. O Senhor gerou uma nova vida em você, mas você não consegue desenvolver essa nova vida, ela não cresce. Pastor, mas não está escrito que o alimento é a palavra de Deus? Sim, a palavra ela é o alimento, mas faz um teste hoje em casa, tampa o nariz e tenta comer. Você consegue comer trancando a respiração? Você consegue comer sem respirar? Não é? Então a palavra de Deus, ela não tem um efeito na sua vida, se você não tem um efeito desejável na sua vida, se você não tiver uma vida de oração. E no caso, essa oração agora precisa ser constante, orar sem cessar. Então, orar sem cessar, ou orar constantemente, ou orar ininterruptamente, ou orar em todo tempo, isso deve ser algo desejável a cada um de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, e que porque cremos nele, nós também cremos que o Espírito Santo habita em nós e faz de nós a sua morada, não é? Você pode pensar assim, ó, mas em todo tempo, sem cessar ou ficar falando com ele? Sim, mas isso é impossível, não é possível. Quando você pensa assim, é porque você está pensando num relacionamento natural, não é? É impossível eu conversar sem cessar com a minha esposa. Acho que eu nem aguento, meu irmão. É impossível eu conversar sem cessar com a minha filha, a Rafaela. E ali em casa eles têm uma mania, meu irmão, que eles não vêm até mim para conversar. Eles ficam assim, pai, amor, e lá vai eu. Então, conversar com esse povo dá uma canseira, eu tenho que dar uns quilômetros dentro de casa para conversar. Você está me entendendo? Não é? Não dá. A gente não está em todo tempo junto com as pessoas, sim ou não? Não é? Mas agora, pensa bem, meu irmão, o Espírito Santo, ele está em você. Não é? Quem gosta daquele louvor? O Espírito Santo se move em você. Não, o Espírito Santo mora em você. É isso? Como é que é? O Espírito Santo até... Isso, mais ou menos isso aí. Você entendeu, né? Então, o Espírito Santo está aí, meu irmão. Ele mora dentro de você. Ele está aí dentro de você. Então, isso te dá a plena condição de você falar com Ele em todo tempo, de você orar sem cessar. Então, orar sempre significa estabelecermos um relacionamento constante com o Espírito Santo que mora na gente, não é? E através desse tipo de relacionamento, desse tipo de oração,
onde você não vai ajoelhar, onde você vai estar fazendo um monte de coisas, no meio de um monte de pessoa, e você está orando. Você está orando em pensamento, você está orando baixinho, você está orando em espírito ou em língua estranha, vou explicar isso para você já hoje mesmo, e você está sempre falando com Ele. Claro que tem horas que você vai falar com alguém, aí você fala com a pessoa, mas já volta ali a ter essa comunhão com o Espírito Santo, e essa busca dessa oração constante, ela vai desenvolver em você a sensibilidade ao testemunho interior. Eu falo assim, testemunho interior. O que é o testemunho interior? É a principal forma pela qual o Espírito fala com você. Fala. Eu sei que no nosso tempo devocional, a gente tem tanta coisa para falar e tão pouco tempo para falar que a gente não consegue nem ouvir Ele, não é verdade? A gente não tem um tempo assim, agora eu vou ouvir o Senhor. Às vezes a gente não tem esse tempo. Eu tenho, eu sei que não tem, mas vocês não têm esse tempo, não é? Mas é nessa modalidade de oração constante que o seu espírito vai despertar para esse relacionamento de troca com o Espírito Santo, Muitas vezes a nossa oração do devocional é um monólogo, mas essa oração constante é um diálogo que você vai estabelecer com o Espírito Santo. No início você vai ter dificuldade de perceber a testificação dele, mas logo ele mesmo vai despertando essa sensibilidade em você, e você vai começar a conseguir perceber o Espírito Santo se movendo em você. Aí não vai mais ser só música. Você está me entendendo? Porque hoje, embora o Espírito Santo está em você, mas isso se torna, para nós, às vezes, só música. É só uma coisa que a gente crê e canta, mas não sente. Não consegue ter essa sensibilidade. E essa prática dessa oração constante, ela vai te dar essa sensibilidade ao testemunho interior, à testificação do Espírito, não é? Aquela impressão que vem do Espírito, aquele cicio, como nós já ouvimos aqui, não é? Nós vamos falar... vamos falar mais sobre isso aqui nas terças-feiras, que estamos falando sobre os dons do Espírito Santo, e se você quiser aprender mais sobre isso, venha nos cultos terça-feira. Você tem deixado o frio ou outras coisas te impedir de estar aqui com a gente na terça-feira, mas eu quero te encorajar, não é? A você poder estar aqui conosco, amém? E é simples, na verdade, é simples nós estabelecemos este diálogo com o Senhor. É só você mudar dentro de você com quem você fala, porque a verdade é que você já fala constantemente com alguém dentro de você. Com quem que você fala? Com quem que você fala constantemente dentro de você? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quanto tempo você consegue ficar sem pensar? A nossa irmã Marilene me diz que não consegue ficar sem pensar. Quanto tempo você consegue ficar sem pensar? E quando você está pensando, presta atenção aqui, quando você está pensando, você está falando com quem? Oi? Você está falando com quem? Você está falando com você mesmo. Irmão, só, eu descobri que loucura não é falar sozinho. Loucura é falar consigo mesmo. E quando a gente pensa, a gente está falando com quem? Porque olha só, quem aprendeu que a gente tem duas naturezas dentro da gente? A velha e a nova. Quando você está falando com você mesmo, ou é a nova falando com a velha, entendeu? E eu não estou falando aqui da pastora Raquel, da Ju, nada a ver. É a nova natureza falando com a velha natureza. Amém? Não é, que eu fui para o lado delas, talvez você pensou que eu estava falando das duas. Não é isso, por favor. Não é? Quando você está falando consigo mesmo,
Ou é a velha natureza falando com a nova natureza, deixa eu me corrigir aqui, ou é a velha natureza falando com a nova, ou é a nova falando com a velha. E eu vou dizer um segredo para você, vou contar um segredo para você, para a sua nova natureza. Nova natureza de vocês, não falem com a velha natureza de vocês. Isola ela, faz o que com ela? Você sabe que ela existe, mas ignora ela. A melhor forma de você vencer um tolo é ignorando ele, é ou não é verdade? A Bíblia diz que nós não devemos dar resposta a um tolo, porque sempre que eu vou tentar responder algo a ele, eu baixo o nível, sim ou não? E dentro de cada um de nós temos uma nova natureza que tem a sabedoria de Deus, e temos uma velha natureza que tem a tolice que a gente sempre teve e continua lá. Então não fale com ela, não responda ela, não dê ouvido a ela. Você não deve falar com ela e não deve ouvir a sua velha natureza. Então para de falar consigo mesmo, começa a falar com quem? Com o Espírito Santo. Então você está andando na rua assim, e vem um pensamento, você quer pensar, você vai pensar, e inicialmente você não vai conseguir pensar assim, falando com o Espírito Santo, você vai falar com você mesmo, e você, opa, não, eu tenho que falar com o Espírito Santo, não é? Então você vai ver alguma coisa na rua, estranha, e fala, Espírito Santo, que negócio esquisito isso, né, Espírito Santo? Olha só, Espírito Santo. Fala, Senhor, fala comigo o que significa isso, o que o Senhor quer que eu faça? E comece a falar com Ele, comece a perguntar as coisas para Ele, Ele está aí, entenda, meu irmão, o Espírito Santo, você não é um berço esplêndido para o Espírito Santo, ele não está aí, dormindo, né, o sono do justo dentro de você, né? O Espírito Santo não está que nem o hino do Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, não, ele está aí por causa de um propósito, não é verdade? Sim ou não? Ele está cumprindo algo na sua vida, e também quer cumprir algo através da sua vida. Então você tem que, simplesmente muda com quem você fala, em vez de você falar com você, fala com o Espírito Santo. Sabe quando você sente vontade de pecar? Quem tem vontade de pecar? Só eu sinto vontade de pecar? Não, pastor, eu não sinto vontade, eu pego mesmo. Então, aí você está enrolado. Aí, o sangue de Jesus tem poder, né? Misericórdia. Em vez de você falar com você mesmo, rapaz, que vontade de pecar, você fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, me deu uma vontade de pecar agora, Senhor. Eu tenho certeza que o resultado desse diálogo vai ser bem diferente. Vai ou não vai? Por que muitos não vencem o pecado? Porque ignora aquele que está aí, que te dá a condição de vencer o pecado. Não é? Então você tem que ter esse discernimento. Você precisa mudar com quem você fala. Em vez de falar com você mesmo, ou em vez de falar com os outros em pensamento. Tem gente que fala com os outros em pensamento, né? Mas eu vou dizer que eu vou chegar. Aí você imagina a pessoa assim, você até treina o que eu vou falar. Não é verdade? Não é? Geralmente quem faz isso é quem não tem coragem de falar para os outros. Aí ele fica ensaiando e nunca fala. Mas só de pensar em falar, já dá um alívio, porque eu vou chegar e vou dar um soco, porque... Não é verdade? Às vezes a expressão da cara da pessoa é tão ruim que a gente fala, o que está acontecendo aí? Não, nada. Além de falar consigo mesmo, é mentiroso. E quem é o pai da mentira? Diabo. Irmãos, olha só, o Senhor, Ele quer participar de todos os detalhes da sua vida. Por que Ele veio morar junto com você? Simplesmente porque Ele quer participar de todos, fala assim, todos, de todos os detalhes, de todas as situações da sua vida. Você está me entendendo? Ele não está aí só para ficar te olhando, não. Está certo que Ele te ama,
não é? Tem gente até que, né, que tem uns pregadores meio loucos que falam assim: você é a menina dos olhos de Deus, você é o menino dos olhos de Deus. Deus, assim, Ele se alegra em só ficar te olhando. Vai vendo, vai crendo nisso, que você vai ver, não é? Vou até pedir para os irmãos repetir o teatro da Confredo aqui, para você ver como é que funciona esse negócio aí, não é? Não, Ele quer participar de tudo com você, não é? Em Romanos 8, 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Quem conhece esse texto aí? Mas a tradução da Bíblia Viva ou da Bíblia de Jerusalém, se eu não me engano, traz uma tradução um pouco diferente, que nos ajuda a discernir como que de fato Ele quer nos ajudar nas nossas fraquezas. E na Bíblia Viva, em Romanos 8, 26, está traduzindo assim, ó: e desse mesmo modo, pela nossa fé, o Espírito Santo nos ajuda em nossos problemas diários e em nossas orações. Olha só que interessante. Mas o dia que eu li isso aqui, e o dia que eu fui começar a pesquisar os originais ali, para entender esse contexto, por que traduziram assim? Por que numa traduziu de um jeito, fraqueza, e noutra traduziu aqui? E eu fui entender o contexto melhor disso, não é? E na verdade a gente tem que somar as duas coisas. Ele quer nos ajudar, porque nós somos fracos para resolver no nível aceitável os nossos problemas diários. Irmãos, eu tenho problemas diários. Quem tem problema diário aqui? Não é? Eu tenho problemas diários no meu relacionamento com a minha esposa. Eu tenho problemas diários no meu relacionamento com minhas filhas. Eu tenho problemas diários no meu relacionamento comigo mesmo. Sabia que eu sou uma pessoa difícil? E às vezes nem eu me gosto muito. Pois é. Você acha que eu devo dizer, o missionário é uma maravilha, pregando, ele deve acordar pregando, dormir pregando? Não, filho, não é assim, não é? Graças a Deus eu não só prego, né? Senão eu não seria um pastor, seria um martelo, não é verdade? Então, tu já viu, né? Então presta atenção. Coisas da igreja para decidir, sim ou não é? Eu tenho que decidir o que eu vou pregar, qual livro eu vou ler. Você está me entendendo? Né? Que livro da Bíblia que eu vou ler? O que eu vou estudar? Gente, é tanta decisão que eu tenho que fazer. Você está me entendendo? E a Bíblia diz que nós não temos força suficiente para tomar as decisões adequadas das coisas pequenas da nossa vida. Pequenas. Né? Sem o Senhor, nós nada podemos fazer, e nada, o que significa nada? O que você entende como nada? Nada é nada. Eu tenho testemunho que o Senhor, quando que o Senhor mudou isso na minha vida? Eu trabalhava numa indústria, e eu trabalhava numa área de análise química. Eu estava fazendo quem lembra daquele mercúrio de passar na ferida? Quem lembra? Tinha o metiolate que ardia e tinha o mercúrio, né? Entendeu? Então, eu estava fazendo uma análise para dosar esse princípio ativo do mercúrio, que o nome é merbromino, naquela solução de mercúrio. Eu tinha que dosar aquilo ali. E eu já estava mais de mês executando as técnicas e elas davam errado. Eu falei, cara, que negócio, sabe? E pesquisava no livro, e pesquisava em livro, entendeu? Nossa, um livro em espanhol, um livro em inglês, e as técnicas, e não dava certo, meu irmão, entendeu? Só que eu tinha que desenvolver um negócio, não é? Aí um dia eu estou lá, batendo cabeça, e veio assim na minha mente, assim, um pensamento suave, tipo o Cecil, sabe? Pede para o Senhor. Eu falei, pede para o Senhor, o que tem a ver Jesus com química, né? Nada a ver, ele nem criou o mundo com a palavra dele, na verdade, ele nem fez elementos químicos, ele nem criou o sol, a terra, tudo que existe, ele nem fez isso, né? O que eu vou perguntar de química para Jesus? Nada a ver uma coisa com a outra. Eu tinha uma colega crente,
E uma vez o computador do laboratório travou, e ela botou a mão no computador e falou assim: destrava em nome de Jesus. Eu pensei, rapaz, que fanatismo. O que Jesus tem a ver com computador, com informática? Não é verdade? Se eu orasse em nome do Bill Gates, talvez dê certo. Não é? Porque Jesus criou o mundo, Bill Gates criou o computador. Você está me entendendo? Não é? E, irmãos, eu falei, não vou orar nada, não vou orar. Aí, cara, mas aquilo começou a me perturbar minha mente, Eu já estava perdendo minha paz por causa daquele negócio ali, de orar. E um dia eu cheguei em casa, antes de dormir, fui orar. Orei assim, mais por descaso de consciência. O Senhor queria me provar algo, que mudou o meu discernimento. E quando eu dormi, eu sonhei que eu estava fazendo aquela técnica, só que eu fazia de um jeito diferente. Eu fazia o contrário de uma ordem que estava escrita ali. Né, tem um componente que a gente chama de indicador, que é quando a gente, para a gente conseguir visualizar a reação química, se ela aconteceu ou não. A gente chama de indicador, não é? E no sonho eu botava o indicador bem depois, no último lá, um pouco antes de começar a fazer a análise, não é? E eu levantei e anotei aquilo ali. Só que eu não botava de qualquer jeito, tinha um jeito, eu não vou explicar para você porque é muita coisa, mas tinha um jeito diferente de fazer. Você está entendendo? Levantei, eu tinha um caderno do lado da cama ali, anotei, fui dormir, e outro dia cheguei e fui fazer, meu irmão, e fiz a primeira, deu certo, fiz a terceira, deu certo, segunda, fiz a terceira, deu certo, fiz a quarta, deu certo, mandei o método para um laboratório padrão, certificar, ver se realmente que eles faziam comparativo com equipamentos, que a gente não tinha, meu irmão, e foi certificado o negócio. O Senhor, Ele quer nos ajudar nos nossos problemas diário. Então, a gente tem que falar de tudo com Ele. Você está entendendo? Está aqui, ó. E desse modo, pela nossa fé, o Espírito Santo nos ajuda em nossos problemas diários e em nossas orações. Não é só na nossa oração, não é? Ele nos ajuda também nos nossos problemas diários. Nem mesmo sabemos por quais devemos orar. Nem orar como devemos. A gente não sabe nem por qual problema orar direito. É tanta coisa que eu nem sei o que eu oro. Pois é, comece a falar com Ele. O Espírito Santo, porém, ora por nós com tal sentimento que não pode ser expresso em palavras. Provérbios 3, do 5 ao 8, diz assim, ó: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Ou seja, não fale com você mesmo, não pergunte coisas para você mesmo, não tire dúvidas com você mesmo, não caia na asneira de tirar as suas próprias conclusões. É exatamente para você não cair nessa armadilha de um coração enganoso e na armadilha de uma língua que traz o fogo do próprio inferno para a sua vida, que Ele está aí com você. Você fica ali confiando nos seus pensamentos, confiando no seu discernimento, confiando na sua inteligência, mas está escrito aqui: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Versículo 6, lembre de Deus em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Repita comigo: lembre de Deus em tudo que fizer. E o que quer dizer tudo? O que quer dizer tudo? Tudo é tudo. Até aquilo que você já está cansado de fazer. Tem uns aqui que já estão cansados de fazer. Eu, no caso, estou careca de fazer. Você está gordinho de fazer. Não é verdade? Cada um, o fazer gerou algo na vida dele. Um gerou cansaço, outro gerou careca, outro gerou barriga, e aí vai, né? Então, você tem que lembrar de Deus em tudo que você fizer, e Ele vai te mostrar o caminho certo, Ele vai te mostrar a forma certa de fazer, Ele vai te mostrar a decisão certa de fazer. Irmãos, eu peguei um costume comigo que eu tenho há muito tempo já. Eu não tenho pressa de resolver as coisas,
E eu não fico falando comigo mesmo, eu fico esperando uma direção do Senhor. Você está me entendendo? Não é? Eu prefiro demorar para tomar uma decisão do que tomar as minhas próprias decisões. E quando eu tomo as minhas decisões comigo mesmo, beleza, o estrago é meu. Mas imagina eu tomar as minhas decisões com relação a você no aconselhamento, numa direção que eu tenho para te dar, numa coisa que eu tenho que resolver com relação à igreja. É justo isso? Não. Então nós temos que aprender a lembrar do Senhor. Ei, você tem que fazer muitas coisas durante o dia, mas em tudo isso, lembre que o Espírito Santo está aí, e Ele quer que você consulte Ele quer que você peça direção para Ele. Aí você fica falando com você mesmo e deixa o Espírito Santo de lado. O Espírito Santo que é para ser seu apoio, você se apoia na sua própria inteligência. Ele que é para te mostrar o caminho, você usa a sua experiência e deixa Ele de lado. Não. Ele é muito maior que a sua inteligência. Ele é muito maior que a sua experiência. Ele é muito maior que a sua sensatez, que o seu discernimento. É ou não é verdade? E é nessa circunstância que você vai começar a receber coisas que somente Deus pode falar para você e mais ninguém. A exemplo daquela revelação que Pedro teve. Irmãos, Jesus era, além de ser cheio do Espírito Santo, como nós somos, eu creio, ele dava liberdade ao Espírito Santo, sim ou não? Mas Deus não falou para Pedro aquilo através de Jesus. Se Deus não falou para Pedro através de Jesus, você acha que Ele vai falar para você através de mim? Compara você com Pedro, compara eu com Jesus. Misericórdia, não é verdade? Não é? Versículo 7, não fique pensando que você é sábio, tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Olha aqui, esse procedimento de consultar tudo ao Espírito é um procedimento de temor a Ele, sabia? Que quando chega uma autoridade maior, é imprudente a gente fazer qualquer coisa sem consultar ela. Imagina que o apóstolo Jair chegasse aqui sem avisar. Você acha que eu ia pregar sem falar com ele? Eu estou acostumado a pregar. Eu digo, ô apóstolo, o senhor quer pregar ou o senhor quer que eu pregue? Eu prefiro que o senhor pregue. Eu não me sentiria à vontade aqui, eu não me sentiria em liberdade para fazer o que eu faço como se ele não estivesse aqui. Você concorda comigo? Não que eu faça errado, não. É que se ele está aqui, como ele é uma autoridade sobre a minha vida, eu preciso consultá-lo, sim ou não? O Espírito Santo está em você? E você se sente livre assim para tomar suas decisões sem consultar ele? É porque você não reconhece a autoridade dele na sua vida. Isso é falta de temor. Você tem que temer o Senhor. Não faça nada sem consultar ele. É para falar sobre tudo com ele. Amém? E o Espírito Santo vai fazer, né, com a gente, que nem muitos maridos fazem com a sua esposa. A gente ouve tudo, mas não consegue responder tudo, não é verdade? Eu falo tudo com o Espírito Santo, nem tudo ele me responde, mas que eu falo. Você está me entendendo? Aí, às vezes eu me sinto, falo, Espírito Santo, agora eu sei como é que a mulher sente comigo. Que ela fala, e tem coisa que ele vai ouvir, não vai responder, mas tem coisa que ele vai responder. Amém? Não fique pensando que você sabe, tema o Senhor, não faça nada que seja errado. Olha o que diz o 8, isso aqui é fantástico. Pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Por quê? Quando você começar a consultar o Espírito Santo constantemente, e você desenvolver dentro de você mesmo essa sensibilidade à testificação do Espírito, gente, você vai arrumar menos problema, você vai se ferir menos, você vai se machucar menos ou não vai se machucar, as coisas vão fluir melhor para você.
e você vai ser curado dos problemas que as suas más decisões geram na sua vida, te machucam, te ferem, te frustram, te perturbam, pesam sobre você se sente mal, acusado, esquisito, vontade de sumir, desaparecer, descer do mundo, não é verdade? Ele quer conduzir, ele está dizendo assim, ei, deixa que eu dirija a sua vida, deixa que eu te conduzo, lembra de mim em tudo que você fizer. Agora eu vou colocar um parênteses, antes de fazer, amém? Antes de fazer, não depois que fez, não quando está fazendo, antes de fazer, não é? Isso vai ser como um remédio para você, o Senhor vai te curar as tuas feridas, vai aliviar os seus sofrimentos, amém? Então, Ele quer participar de cada detalhe da sua vida, de todos os momentos. Então, pare de falar consigo mesmo, pare de tirar suas próprias conclusões, pare de se apoiar na sua própria inteligência, na sua sabedoria, na sua experiência, na sua capacidade. Pare de falar com você. Você não consegue parar de falar em pensamento, então fale com quem? Fale com o Espírito Santo. Amém? Segunda coisa, segundo procedimento que você tem que adotar, porque mesmo que você decida falar com o Senhor, eu acho que vai chegar uma hora que você não vai ter mais nada para falar com Ele. Pelo menos na minha mente de homem eu sou assim, não sei como é que é as irmãs, porque eu sei que as irmãs têm mais assunto para tratar. O Fábio está dizendo que a Vanessa, ela não acaba nunca no assunto. Mas eu sei porque que as irmãs não acabam o assunto. Porque as irmãs repetem umas 10 vezes a mesma coisa. Né? Exatamente, dá uma canseira assim. Às vezes quando ela vem falar comigo, eu falo assim, eu já sei o que tu vai dizer. Ela fala, o quê? Tu é profeta? Deus te revelou? Não, que tu já falou só hoje 3 vezes. Não é revelação, não é? Irmãos, aí entra o seu principal modo de oração constante. Fala assim, principal modo de oração constante é o orar em línguas ou orar em espírito. Olha só, existe basicamente 2 formas de você orar. Você ora na sua língua materna, a nossa aqui é português, você ora em português, e você pode orar em português falando ou pensando, sim ou não? Porque quando você pensa em português também. Quem pensa diferente? Ou você pode orar em espírito, que é orar através do dom de língua estranha. Você pode orar em espírito, falando ou pensando. Tem muitas pessoas que elas, orando, pensando, elas dizem que estão orando em espírito. Não, filho. Orar em pensamento é uma coisa. Orar em espírito é outra coisa. Você pode orar na sua língua, numa língua humana, seja ela qual for, falando ou pensando, e você pode também orar em espírito, falando ou pensando. Essa modalidade de oração constante deve ser a nossa principal forma de orar. Você tem que tomar banho orando em língua estranha. Você tem que fazer comida orando em língua estranha. A Bíblia diz que quando você ora em língua estranha, a sua mente, ela fica desocupada. Fala assim, desocupada. Então, se você treinar, você consegue orar em língua estranha fazendo qualquer outra atividade. Claro, você não consegue falar em português orando em língua estranha. Não é? Mas, por exemplo, no início eu não conseguia orar em língua estranha e ler ao mesmo tempo. Hoje eu já consigo, porque eu já consigo separar a oração em línguas do meu pensamento. E eu não preciso orar falando, quer dizer, ler falando,
Então eu fico orando, e fico lendo, e orando em espírito, em pensamento, ou às vezes, falando também. Eu fico escutando a Bíblia, eu gosto muito de escutar a Bíblia Sagrada. Tem uns aplicativos de graça aí que você pode escutar a Bíblia Sagrada, não precisa pagar não. E eu fico orando, escutando a Bíblia Sagrada. Você está entendendo? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Você pode, meu irmão, comprar um fonezinho, ó, botar no ouvido, né? ou conectar a Bíblia do seu celular no Bluetooth, no rádio do seu carro, e você escuta a Bíblia, filho. E vai orando. Não tem tempo de ler, escuta. Não é? Então essa é a sua principal, olha, 90% da sua oração constante deve ser em espírito. Orar com o Espírito, orar em línguas estranhas. Olha o que o apóstolo Paulo fala no livro de Efésios 6:18, eu vou ler aqui na NTLH, diz assim, ó: façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele, orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Aqui está falando de oração em espírito, oração em língua estranha. Fiquem alertas, não desanimem, orem sempre por todo o povo de Deus. Agora aqui é outra oração. Essa mesma tradução na NVT fala assim: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Essa deve ser a sua principal oração. Porque é quando você deixa o Espírito Santo usar um dom que Ele te deu e interceder por você, orar por você. Irmãos, qual oração que tem mais respaldo diante do Senhor? A sua, que é conduzida pela sua mente, pelas suas necessidades, pela sua fé, ou orar em língua estranha? Orar em língua estranha. Deixa eu dizer uma coisa para você: o lugar que menos você precisa orar em língua estranha é aqui. O apóstolo Paulo até diz, ele não diz que é proibido orar em língua estranha na igreja, eu também não acho proibido, entendeu? Mas ele diz que se não tem ninguém que interprete, não tem sentido. Sim ou não? Não tem sentido. Não é proibido, amém? Não é proibido. Porque se eu orar em língua estranha aqui, você vai receber alguma coisa do Senhor? Não, só se você tiver dom de interpretação de línguas, ou se tiver alguém com dom aqui, e nem sempre que ora em línguas tem interpretação, não é? Que essa oração de línguas, que é para a gente se relacionar com Deus, ela é com gemidos inexprimíveis, que ninguém consegue entender nem explicar, não é traduzível. A língua estranha que é traduzida é a língua estranha que sai em forma de profecia, é diferente. Você está entendendo? Tem 3 modalidades de língua estranha. Eu estou falando aqui da oração em língua estranha, quando a gente ora ao Senhor, amém? Então, no NVT fala assim: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. 1 Coríntios 14:18, na NVT o apóstolo Paulo fala assim, ó: dou graças a Deus, porque falo mais em línguas que qualquer um de vocês. Então nós vemos que uma das coisas que fazia o apóstolo Paulo ser um homem espiritual, no padrão que ele era, é porque ele orava em língua estranha mais do que qualquer uma daquelas pessoas da igreja de Corinto. E a igreja de Corinto era uma igreja altamente espiritual, porque nela não havia falta de nenhum dos 9 dons do Espírito Santo. Pensa o nível espiritual de uma congregação, de uma igreja, onde todos os 9 dons do Espírito Santo se manifestam. A gente não tem nem 3 ou 4 aqui? Imagina ele com os 9, cara. A manifestação era tão abundante que estava dando, era confusão até. Você está me entendendo? Ele teve que botar norma. Você sabe que se você é numa cidade de interior assim, que tem
5 mil habitantes não precisa ter sinal de trânsito, não é verdade? Agora, numa cidade onde é muito carro, tem que ter sinal. Lá ele teve que botar sinal de trânsito para os dons do Espírito Santo, porque o negócio estava fluindo. Né, o tráfego de dons espirituais dentro daquela comunidade era muito grande. Você está entendendo? Então era uma igreja altamente espiritual, mas ele diz para esses irmãos que chegaram a um nível de espiritualidade tal que não lhe faltava nenhum dos dons. E ele fala assim: ó, eu dou graças a Deus, porque eu falo em língua estranha mais que qualquer um de vocês. Tem tradução que fala, eu falo mais que todos vocês, e tem gente que interpreta assim, que somasse o tempo de oração em língua estranha de cada um dos membros daquela igreja, Paulo falava mais. Eu não acredito, eu prefiro essa aqui. Então não tinha ninguém em Corinto que dedicava mais tempo em oração em língua estranha do que o apóstolo Paulo. E por que ele dava graças a Deus? Quando que você dá graças a Deus? Quando o Senhor te dá algo que você não tinha e que você olha para a vida dos outros e não tem, não é verdade? Sim ou não? Irmãos, olha, eu não me acho melhor que nenhum de vocês, mas eu dou graças a Deus que eu sou pastor, sabia? Eu dou graças a Deus que eu sou pastor. Que muitos não são, e muitos querem ser. Rapaz, graças a Deus que eu sou pastor, graças a Deus que o Senhor me conduziu pelo caminho e eu aceitei essa condução. Até porque eu não queria isso para mim, eu tentei fugir disso, graças a Deus que eu aceitei. Sabe aquela sensação assim, nosso Deus, cara, livramento, graças a Deus que eu cheguei nessa condição, que eu podia não ter chegado. O apóstolo Paulo, então, ele tributava muitas das coisas que ele conseguiu espiritualmente, oração em língua estranha. Porque ele fala, graças a Deus, eu agradeço a Deus que eu falo em língua estranha mais todos vocês. Não, e Paulo não era um cara desocupado não, meu irmão. Ele não dedicava tempo a qualquer coisa não, se ele dedicava muito tempo da vida dele para orar em língua estranha. Você acha que você não precisa? É claro que você precisa. 90% da oração diária tem que ser em língua estranha. Faça tudo orando em língua estranha em pensamento. Orando em língua estranha. Quem não fala em língua estranha aqui, levanta a mão, por favor. Você tem que buscar isso aí. Você tem que buscar. E Deus, Ele quer te dar. Isso é essencial para a sua vida. Eu demorei 4 anos para falar em língua estranha. Quanto tempo? Quando eu via irmão falando em língua estranha, eu ficava oprimido. Ficava. Eu ia trabalhar nos encontros, ou orar por alguém, e eu botava a mão na pessoa, a pessoa sai falando em língua estranha, eu falava, oh Jesus, e para mim? Eu ficava que nem a mulher, me dá só uma migolinha, por favor. Ficava que nem a mulher Sirifenícia lá, já que o Senhor não me deu, me dá só uma migalhinha. Você está entendendo? Mas quando eu falei, a língua que eu falei, era uma língua que há anos vinha na minha mente, mas porque eu achava ela, além de estranha e esquisita, eu não queria falar. Eu já pedi perdão para o Senhor. Porque eu nunca tinha ouvido alguém falar a língua estranha inicial que Deus me deu, eu nunca tinha ouvido. Mas eu já conversei com pessoas que, porque a língua estranha é parecida, ele tinha medo de estar imitando os outros só porque ouviu. Filho, talvez vocês que não têm aí, tem algo na sua mente que vocês estão esperando o Espírito Santo dar um tapa na sua boca. Vomita aí, filho. Não é vomitar a língua estranha, é falar. E se é falar, tem que partir de uma decisão sua. É ou não é verdade? Sim ou não? Sabe, daquelas igrejas mais antigas, tinha aquelas irmãs da escolinha das crianças que começavam a ensinar as irmãs, as crianças a falar língua estranha. E eles falam assim, fica o chuba balahau, chuba balahau, chuba balahau. Daqui a pouco enrolava a língua e falava. Claro que isso não vale, mas às vezes o Espírito Santo está colocando algo na sua mente, às vezes você tem vontade de falar
e você tem dúvida, deixa eu te dar um sinal. Se vem na sua mente uma língua estranha e você tem dúvida, eu quero dizer para ti que essa dúvida é um sinal de certeza, é Deus que está te dando. Fala, decida falar, e faça disso a sua oração, e fica falando, e fica falando, e fica falando, e fica falando, e fica falando. Ore o dia inteiro. 1 Coríntios 14:12 fala assim: quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Então você está orando, você pode orar pelo poder da fé, da sua fé, mas você também pode orar pelo poder do Espírito Santo. Quem que tem mais poder, a sua fé ou o Espírito Santo? Porque Ele é Deus, não é verdade? Se fé move montanha, o que o Espírito Santo faz, filho? Move o universo, não é verdade? A seu favor. 1 Coríntios 14:4, na parte A do versículo fala assim: o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. E aqui eu quero contar um mistério que eu me entendo. Eu estou pregando para você, sim ou não? A sua mente se torna um depósito de informação. Mas quando você começa a falar em língua estranha, a Bíblia diz que você está se edificando a si. Qual é o material que o Senhor te dá para que você, através da língua estranha, se edifique a você mesmo? Se você fosse uma casa, seria tijolo, janela, sim ou não? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o material que Deus te dá para que você, através da língua estranha, cresça espiritualmente. É o processo pelo qual o verbo se faz carne e o Logos se torna rema na sua vida. Fale em língua estranha. Ore em língua estranha constantemente. Eu ouso dizer que o apóstolo Paulo se tornou quem ele se tornou no Senhor, e fez tudo o que ele fez no Senhor, tendo um dos motivos que ele orava em língua estranha mais do que a maioria, mais do que todas as pessoas de uma das igrejas mais espirituais do Novo Testamento, do tempo de Atos. Não é verdade? Sim ou não? A gente tem problema aqui, sabe por quê? Porque os irmãos fazem fofoca, que os irmãos falam mal do outro, porque os irmãos estão chateados com uma pessoa, em vez de falar que aquela pessoa, vai lá e fala para outra, e para outra, e para outra. Você não concorda com alguém, em vez de ir lá falar que aquela pessoa não concordou contigo, você fica falando com outro, e aquela pessoa nunca sabe que você não concordou, sim ou não? Pois é, os irmãos da igreja de Corinto tinham um problema que eu estava falando muito em língua estranha no culto. Eu estou com inveja do pastor de Corinto. Que os meus problemas sejam não por causa de fofoca, não por causa de condenação, e vocês ficar falando um do outro aqui, mas porque vocês estão falando em língua estranha. Eu não vejo hoje alguém falar assim: pastor, eu não aguento mais. Aquele irmão falando, o que ele falou? Fica o culto inteiro falando em língua estranha. Vai ser um problema melhor do que porque o irmão falou de mim, porque o irmão não sei o quê, porque não sei o quê. Não é verdade? Ore em língua estranha. E você vai ver que a sua vida espiritual vai começar a mudar. Vai começar a mudar. Irmãos, é questão de semanas ou meses. A sua vida espiritual muda. O seu relacionamento com o Espírito Santo muda. A sua sensibilidade a Ele aumenta fantasticamente. As suas experiências com Ele, a sua intimidade com Ele, aquilo que Ele vai falar contigo, as coisas que Ele vai te mostrar, meu irmão, vão ser fantásticas.
E você vai começar a conhecê-lo melhor. Você vai ter mais intimidade com Ele. Amém? Então ore. Ore. Tenha o seu tempo com o Senhor, tenha o seu devocional com Ele, tenha o seu secreto com Ele, mas ore o tempo todo, que nem está escrito aqui. Em 1 Tessalonicenses 5,17, ore sem cessar. Amém? Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Você que ora em língua estranha, eu quero que você não faça outra oração aqui se não orar em língua estranha agora. Não precisa orar alto, mas ore em língua estranha. Você que não ora em língua estranha, o Senhor, Ele quer te dar. Conecte a sua mente nele, e vai vir como um pensamento, uma língua estranha na sua mente. Vai vir, na sua mente vai vir um pensamento, é uma língua estranha. Não tenha medo, não tenha vergonha, fale ela. Não tenha medo, não tenha vergonha, fale ela. Comece a orar agora em língua estranha. Em nome de Jesus, comece agora a falar em língua estranha. Oh, aleluia. Ore em língua estranha, ore em língua estranha. Por enquanto que toca essa canção, não cante, ore em língua estranha. Ribacou querebaxi, ribasnebiascou menebaqui, bibibibacou barabacou barabaxi, ribenebacou querebelecou baqui xerebaqui, ribasnebiascou menebaqui. Ore em língua estranha, ore em língua estranha. Edifique-se a si mesmo. Deixe o Espírito Santo interceder por você. Ribacou, querebas nébias. Bibibibacou, querebaxi. Ribas nébias, comenebaqui. Oh, aleluia. Ribacou, querebaxi. Bibacou, querebas nébias. Roubaqui, querebacou, querebaxi. Barabacou, querebas nébias. Bibibibacou, querebaxi. Menebacou, querebelê. Ribelebacou, querebaxi. Ribacou, querebas nébias. Bibibibacou, querebaxi. No lugar secreto, ora em língua estranha. Conecte ao Senhor. Ele vai colocar uma língua estranha como pensamento na sua mente. Ribas nébias com menebaqui. Oh, ribacou querebaxi. Bibibibacou querebaxi. Ribas nébias com menebaqui. Não ore na sua língua. Não ore na sua língua. Ore em línguas estranhas. Ribacou querebaxi. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade.
majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Ô Espírito Santo, nos conduza, Senhor, a falar com o Senhor diariamente, constantemente. Senhor, nós precisamos da tua ajuda para resolver os nossos problemas diários, todos eles, Senhor, porque em nós mesmos não temos força suficiente, Senhor, para tomar as decisões no nível que o Senhor quer que tomamos. Nós não sabemos nem o que orar muitas vezes, nem como orar, Senhor. O Senhor nos ensina a estabelecer um diálogo constante com o Senhor. Dá-nos, Senhor, sensibilidade para perceber o Senhor falando conosco, testificando no nosso espírito, falando a nossa consciência. O Espírito Santo nos conduz nas orações de línguas estranhas, Senhor, porque precisamos ser edificados espiritualmente, e essa é a grande ferramenta de edificação. Quantos aqui, Senhor, até se dedicam para edificar os outros, mas não edificam a si mesmo através da oração de línguas estranhas? Senhor, nos perdoe por isso, Senhor, porque como poderemos edificar alguém se não usamos a principal e maior ferramenta de autoedificação que o Senhor nos deu? Temos negligenciado este dom maravilhoso, Senhor. Uns porque receberam e falam pouco, outros porque o Senhor já deu na mente deles e eles têm vergonha de falar, ou porque é igual aos outros, ou como no meu caso era muito diferente dos outros. Oh Espírito Santo,
Tens misericórdia de nós, Senhor. Nós não merecemos essa dádiva de ter o Senhor em nós e podermos sermos dirigidos em tudo e em todo tempo pelo Senhor. Mas essa é a tua vontade e nós não queremos desperdiçar a tua presença em nós. Não queremos esquecer do Senhor durante os momentos da nossa vida, Senhor, em todo o tempo. Oh Espírito Santo, nos desperta para isso, Senhor. Pai, que essa palavra não seja somente mais uma pregação na vida desta pessoa, Pai, mas, Senhor, que a partir de hoje ela possa mudar o estilo de vida espiritual dela, Senhor, e que ela ore ao Senhor em todo o tempo, e que 90% desse tempo seja oração no Espírito, ou falando ou pensando em língua estranha, Senhor. Oh Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, porque assim nós cresceremos no Senhor, assim nós te buscaremos do jeito certo, e conseguiremos chegar no nível de te buscar de todo o nosso coração. Aí o Senhor se fará achado de nós e mudará a nossa sorte. Tudo isso para a tua honra e tua glória, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus, meus irmãos. Nosso culto, infelizmente, está encerrado. Dá para ficar aqui, fazer vigília em língua estranha. Vamos marcar uma vigília só para a gente orar em língua estranha. O que vocês acham? Rolar aqui com o Espírito Santo, babar aqui, chorar. Glória a Deus, aleluia. Amém? Deus abençoe. Nosso culto está encerrado.